Profetizo no dia de hoje um sol escaldante. E eu profetizo uma chuva forte. Eu quero falar hoje sobre isso, sobre esse jargão, esse costume que a gente está tendo sobre profecias, ou sobre declarações determinantes, ou sobre determinações. De vez em quando o cristão ele surge com novos jargões, ele aparece, o linguajar crentez aparece com novidades. E o pior é que não há problema quando isso é só um linguajar. O problema é quando isso vem carregado de um tipo de fé, de um tipo de crença naquilo que se diz. A gente encontra também no dia de hoje, além desse eu profetizo, a gente vai encontrar aqueles que falam receba aí, e o outro diz eu recebo. A gente vai encontrar eu tomo posse, o outro diz também, toma posse disso. Enfim, são coisas que estamos vivendo, principalmente nesta época do neo-humanismo, que o humanismo ele tinha a concentração no ser humano. O ser humano é o centro, e isso o ser humano no coletivo, de uma maneira geral. Hoje, no neo-humanismo, não é só o ser humano, é o indivíduo, isto é, não é mais um coletivo, é individualidade. Por isso que nós vemos a sociedade sem limites, sem padrões, sem obediência nos dias de hoje. Só que a gente está começando, enquanto cristão, usar palavras como se nós fôssemos o próprio Deus. Eu vou dar um exemplo. Quando eu digo eu profetizo, é como se eu tivesse o poder para poder fazer aquilo acontecer. Eu falei que eu profetizo chuva. Minha filha falou que profetizo, eu falei que profetizo sol, melhor dizendo, perdão. Minha filha falou, eu profetizo chuva. Mas espera aí, eu profetizei uma coisa, ela profetizou outra. Sabemos, que Deus pode fazer a chuva cair aqui, do ladinho tá sol. Mas isso foi para mostrar que não é porque eu digo, não é porque minha filha disse, que as coisas vão acontecer, não é porque eu usei, eu profetizo. Um dos exemplos que eu acho maravilhoso é Ezequiel 37, que Ezequiel, sendo profeta, Ezequiel ouve de Deus quando ele é colocado de frente de um vale de ossos secos. Ele é profeta, Ezequiel é profeta. E Deus pergunta para ele, podem esses ossos reviverem? E a resposta do profeta é, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes, não sou eu quem sei, não acontece. É o Senhor quem diz e acontece. E assim, Deus disse ao profeta Ezequiel, profetiza, e ele vai dizer, e eu profetizei segundo a palavra do Senhor. Quando nós vamos ler em 2 Pedro, capítulo 1, ele vai dizer que toda profecia é inspirada por Deus. Mas há um tempo atrás, em vez de eu profetizo, era eu determino. Gente, estamos pensando que nós somos deuses. Estamos pensando que nós temos o poder para fazer as coisas acontecer. Interessante que o próprio Senhor Jesus, ele dizia que ele fazia a vontade do Pai, porque ele e o Pai eram e são um. E esse negócio de, como é que eles falam também? Eu sei que vai dar certo. Não, já deu certo. Deus está no controle. Escuta, Deus sempre esteve no controle e sempre dará certo segundo o propósito de Deus, porque nem tudo que tu chamas de dar certo é o que Deus chama de certo, nem tudo que Deus chama de errado é o que eu e você chamamos de errado. É por isso que na pandemia, como exemplo, nós encontramos pessoas que tinham todas as características para não resistirem ao vírus, e elas sobrevivem ao vírus. Outros que são ou eram atletas e não conseguem sobreviver. E a gente não tem o controle. Então, quando as pessoas falam, não, já deu certo. Sim, deu certo
Para quem? Deu certo dentro daquilo que tu desejas que dê certo, o emprego aconteça, a cura venha, ou deu certo segundo o propósito de Deus que permitiu que João Batista perdesse a cabeça? Esse negócio de eu recebo, onde tem isso? Sabe, Efésios 1:3 vai dizer que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais. Já somos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Já somos porque tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz é nosso direito e é nossa herança. Já somos porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Já somos mais do que vencedores, já somos abençoados. Todavia, no mundo tereis aflições, todavia esse mundo jaz no maligno. Todavia nós ficamos doentes. E aí a gente vai criando jargões, a gente vai criando dogmas, a gente vai criando efeitos nas frases, e isso vai permeando a fé do povo, e a gente passa a acreditar nisso, acreditar no eu profetizo. Eu creio na profecia, mas que é dada pelo Senhor, que é o Senhor quem fala e assim acontece. É o Senhor que tem poder para fazer as coisas serem realizadas. Só Ele. O querer e o realizar pertence ao Senhor e não ao homem. Nós vivemos pela misericórdia, pela graça. A gente diz, Deus está no controle. É claro, só tem uma pessoa, só tem um ser, melhor dizendo, que tem o controle de tudo. É Deus. E nesse controle, muitas das vezes as coisas não vão acontecer como eu e você queremos. Muitas das vezes o que nós chamamos de certo, que vai dar certo, Deus faz acontecer como nós desejamos, porque Ele tem o controle, Ele que é o Senhor, Ele que é o Deus. Só a palavra dEle que de fato acontece como Ele disse, porque só Ele tem o poder para determinar, o poder para profetizar. E se você lembrar de anos anteriores, não tinha esse negócio no meio evangélico. Eram outros jargões. Eu lembro que a gente falava muito, está passando no funil, estou passando no vento. A gente vai mudando, mas o linguajar, ele muda mesmo de época em época. O problema é quando esse linguajar, ele é carregado de uma fé, de um falso ensinamento. Amados, nós podemos orar e dizer como Jesus, que seja feita a sua vontade, porque é a vontade de Deus que prevalece, não a minha e nem a sua. A minha preocupação tem sido grande com isso que a gente tem visto. Eu profetiza sobre a vida do teu irmão. Como que é? Deus me ensinou a orar, Deus me ensinou a clamar, a Bíblia me ensina a orar, e no final dizer isso, que seja feita a vontade de Deus. A minha Bíblia me ensina, como Paulo, a dizer em Filipenses 4, eu sou provado em todas as coisas, tanto em ter fartura, ter escassez, ter abundância e padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso a Bíblia me ensina. Mas quem realiza tudo é Deus. Quem tem poder para decretar é Deus. Paremos com esse negócio de eu profetizo, a não ser que seja a profecia, Deus falando para você dizer. Como está lá nos profetas. E veio a palavra do Senhor a mim dizendo, diga. Sempre foi assim. Sempre é por isso que Pedro diz, eu repito, que a profecia ela é inspirada por Deus, é revelada da parte de Deus. Pensa no que tu estás falando, no que tu estás dizendo. A gente não precisa criar jargões para que Deus seja Deus e para que a palavra dele se cumpra, porque Ele é Deus e a palavra dele vai se cumprir, independente de mim e de você. Receba essa porção de vida, que seja bênção para a sua vida. Eu sou Rogério do Amaral, peço que você se inscreva no meu canal, que você curta, compartilhe, que você ative o sininho. Pode também me seguir no Facebook, Rogério do Amaral, no Instagram, Rogério Amaral 2012. Que Deus te abençoe, paz e bem, até a próxima.